a sua carne, você está alimentando muito bem o seu espírito. Porque a carne é inimiga do Espírito, e o Espírito é amigo do Espírito Santo. Pastor, como que eu faço? Eu estou meio desorientado, eu estou meio perdido. Como que eu sei que o Espírito Santo está falando comigo? Irmão, invoca Ele, chama Ele. Jesus disse assim, nesse versículo que nós acabamos de ler, Jesus disse assim: e Ele habitará em vós. Paulo já diz nas cartas assim: e não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo. Ou seja, irmão, a sua casa, a sua morada, o seu coração, o seu interior é a morada do Espírito Santo. Pede para Ele morar aí dentro. Diga: Espírito Santo, habita dentro de mim, fica aqui, não sai daqui. Eu preciso do Senhor, porque o Senhor é meu amigo. Sabe, irmãos, todo mundo já assistiu, tem um filme do Tom Hanks. Eu esqueci o nome daquele filme, não sei se é Naufrágio, acho que é isso, Naufrágio. Aonde ele cai num avião e ele vai parar numa ilha e ele fica sozinho lá na ilha. Náufrago, né? Náufrago. E aí ele vai parar nessa ilha. E tem uma coisa no filme que me chama muita atenção, é que ele fica tão entediante sozinho, ele fica quase louco sozinho, que ele não sabe o que fazer. E aí ele cria, acho que é um coco. É um coco? É uma bola, né? É uma bola, né? Uma bola de vôlei. E ele cria uma bola como se fosse um personagem. Ele coloca os olhos, ele coloca a sobrancelha, ele coloca o nariz, a boca, ele desenha assim com barro, não sei o que é, argila, não sei o que é. Eu sei que ele cria um personagem, chama ele de Wilson. E sabe o que ele me ensinou naquele dia, nesse filme? Que ele precisava conversar com alguém. Ficar naquela ilha sozinho, abandonado, era horrível para ele. E se eu disser para você que no nosso dia a dia, na nossa vida aqui, a gente está como Tom Hanks, às vezes numa ilha. Você acredita que às vezes nas casas hoje em dia tem gente dentro da casa, tem mais de uma pessoa dentro da casa, mas todo mundo está no seu celular e todo mundo está ilhado. Ninguém fala com ninguém, ninguém cumprimenta ninguém. Meu Deus! Tem uma história da minha esposa que é muito engraçada. Ela não gosta que eu falo não, mas eu vou falar. A gente está na sala, lá na cozinha, está comendo. Aí ela começa, ela é igual um bebê, 10 horinhas, 11 horinhas, ela já está com sono. Os olhinhos dela ficam igual o de Betina, assim, ó, querendo dormir. Aí ela: tô com sono. Só que durante muitos anos eu acreditava assim que ela estava com sono, estava subindo para dormir. E às vezes eu ficava meia hora, 40 minutos, uma hora lá embaixo esperando. E eu falei: vou subir quietinho porque ela deve estar dormindo. E quando eu chegava lá, sempre, Amandinha, uma hora, 2 horas depois, ela estava assim, ó. Aquela corujinha assim acordada. Ai meu Deus, ela não estava com sono. Não, mas já teve outras vezes também. Ela falava assim, com sono. Eu falei: agora é a hora da gente conversar, porque agora ela está com sono, eu pego ela. Ela pensar um negócio com você. Agora à noite, a gente estava trocando de roupa para vir para a igreja. Aí eu falei assim: eu tenho um negócio para falar do piso lá da loja, tá? Ela: pode falar. Eu falei: não, mais tarde, a gente conversa mais tarde. Mas eu tenho que achar um horário para eu dar um bote e pegar ela e falar, porque senão ela... Pode falar. Ah, é? Aham. Tá. E eu gosto de conversar com a pessoa olhando para mim assim. Ah, é, amor? Chuchu, sério? Ah, é. Aí quando ela falava assim antes: ó, vou subir e vou dormir. Eu falei: ah, é até bom você subir, que você está com sono, que eu tenho um negócio para falar com você. Peraí que eu vou lá em cima rapidinho, já vou falar com você. Quando eu chegava lá, ela estava no celular. Peraí só um minutinho, então daqui a pouco eu falo com você. Rapidinho. Aí eu aprendi, irmãos, assim, a conversar. Não que minha esposa não me dá atenção, não estou falando isso. Eu estou falando, é uma rotina do ser humano.
Às vezes a gente fica tão carente, porque a gente tem essa carência que esse personagem do filme tinha, de falar com alguém. A gente quer falar com alguém, a gente precisa falar com alguém. Irmãos, quando Deus olhou para Adão sozinho, Ele mesmo disse: não é bom que esse homem fique só. Ou seja, a solidão na vida de uma pessoa é horrível. E a pior solidão é quando você está rodeado de pessoas e não está podendo falar para ninguém nada. Mas sempre vai haver um momento, seja lá qual for, e sempre você vai ter espaço para falar com o Espírito Santo. Se ninguém tiver tempo para te ouvir, se as pessoas não entenderem que o que você está querendo falar é grave, é sério, você precisa botar para fora. Porque eu não sei se você sabe, irmão, mas um ser humano, ele se cura. O ser humano é curado quando ele conversa, quando ele fala. Quando você vai a um psicólogo, um psiquiatra, quando você vai a um psicanalista, quando você vai a um terapeuta, é 45 minutos de sessão. 5 minutos o terapeuta fala, 40 minutos é você falando e o terapeuta só assim, ó. Aham. Ah. É. Aham. Ah. Aí quando você sai do terapeuta, você diz assim: ai, acho que eu botei para fora. Nossa, estou me sentindo bem, menina. Doutora, que dia que eu posso vir de novo? O que você quer? Só falar. Para isso você tem o Espírito Santo. Senta com Ele, senta no lugar, para no lugar, vai no secreto, chama Ele, diz: Espírito Santo, conversa como você conversa com o terapeuta, diz assim: Espírito Santo, a situação é essa. Se o senhor achar que eu não devo fazer isso, fala comigo, fala no meu coração. Mas Espírito Santo, eu peço uma coisa: se não for também para não ir, não vá. Senhor, tira isso do meu coração. Conversa com Ele, irmão. O Espírito Santo vai te direcionar. Ele tem prazer, Ele ficou para isso, para guiar eu e você. O Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele tem interesse em falar com você e comigo por 2 motivos: para a gente se dar bem na vida, fazer o que é certo, e para a gente não perder a direção das coisas. Olha o que a palavra de Deus diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Coloca para mim, por favor. Oséias 4, 6. Olha por que o Espírito Santo é importante para você e para mim. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo para ter a direção, para ter o conhecimento. Olha o que Oséias 4, 6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste a lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Ou seja, o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Às vezes a gente toma a direção errada por não consultar o Espírito Santo. Eu vou contar essa porque isso pode cair na sua mão. É uma bomba, mas vai cair na sua mão. Vai cair na sua mão, porque isso está infestado aqui em Guaraparijá. Eu fui na loja de um determinado profissional, de um segmento aí qualquer, e quando eu cheguei lá, ele falou assim: pastor, foi Deus que colocou o senhor aqui. Eu falei: está precisando de oração? Ele falou: não, eu tenho uma oportunidade para o senhor. Essa é para você, Jonas, eu tenho uma oportunidade para o senhor top da galáxia. Eu falei: pode falar, o que foi? Aí ele pegou o celular dele, abriu e me mostrou investimentos de Bitcoin, de criptomoeda. Hein, Mateus? Mateus até sabe. Pastor, aí começou a mostrar os números. Olha quanto eu estou ganhando por dia: $50 por dia. Pastor, olha só, 1.000 e poucos dólares por mês. Pastor, irmão, na hora o Espírito Santo falou comigo assim: isso é uma pirâmide, isso é jogo de azar, isso é doideirada. Rapaz, o cara é servo de Deus, o cara é crente, mas o cara não está vigiando. E aí sabe o que ele está fazendo? Está vendendo o carro, está vendendo a moto, está vendendo não sei o que, para investir nessas criptomoedas. Aí eu perguntei para ele assim: me responde uma coisa, qualquer investidor pode resgatar a qualquer momento? Ele: não, só depois de um ano. Já começou por aí.
Aí ele deu uma bobeirinha, que ele foi ver o material que eu estava pedindo. Eu fui no Google. Aí eu peguei o nome da plataforma dele e falei: Google, pelo amor de Deus, me fala quem é Britax. Aí ele, tá. Aí o Google, cuidado. A tal plataforma tem várias fraudes, já teve prisões em Bangkok, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Aí eu fechei o celular. Falei: graças a Deus, Espírito Santo, obrigado, Jesus, aleluia. Primeiro que eu não ia entrar, que eu não sou investidor. Eu mal tenho para pagar as contas, quanto mais para investir, irmão. Mas às vezes, irmãos, eu estou usando isso como espelho, mas às vezes é qualquer outra coisa na vida. Tudo pede autorização a Deus. Irmão, Deus tem prazer de se relacionar com você. Deus quer direcionar você. Deus quer dizer para você o que é bom e o que não é bom. Irmão, quando aquilo é de Deus, nem que você estiver longe, algum lugar, escondido, anônimo, Deus vai atrás de você. Quando Deus quis achar Davi, ele estava no pasto, mas Deus mandou buscar. Por quê? Porque era a vontade do Espírito Santo pousar sobre Davi. Irmão, se Deus quiser achar você, Ele te acha, Ele vai te buscar. Não se preocupe não, mas dependa do Espírito Santo para tudo. A mensagem dessa noite é essa: que eu e você possamos depender do Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia diz que Ele nos ajuda nas fraquezas, até como devemos pedir a Deus, porque não sabemos como pedir, e Ele pede no nosso lugar. Irmãos, dependa totalmente do Espírito Santo para tudo. Coloque o Espírito Santo na sua vida em tudo. Tudo que você for fazer. Até mesmo, irmãos, uma coisa pequena que parece ser banal, que parece ser insignificante, sempre coloque o Espírito Santo na frente. Você sabe por quê, irmãos? Eu vou terminar dizendo uma coisa para você. Eu disse há poucos dias aqui e vou falar para você. Se você for amigo do Espírito Santo, e se o Espírito Santo te chamar para ir embora primeiro do que seus familiares, seu filho, sua esposa, seja lá quem for, mas por você ter sido amigo do Espírito Santo, é possível que o Espírito Santo continue na sua casa, tentando convencer os seus por amor a você. Talvez, não estou dizendo que vai conseguir, eu estou dizendo que ele vai tentar, porque o Espírito Santo tem prazer em se relacionar com as pessoas. E o Espírito Santo, ele quer se relacionar com você. Pastor, como que eu faço para ter o Espírito Santo? É simples. Crie uma dependência de Deus. Se santifique. Afaste-se do pecado. Afaste-se do pecado. Se os seus olhos for bom, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos for mal, todo o teu corpo terá trevas. Então, para ter o Espírito Santo, é preciso estar com a sua vida por dentro toda limpa, adornada. É possível estar no meio do caos, é possível estar no meio de um monte de pecadores e ser santo e cheio do Espírito Santo. É possível. É possível, irmãos. Deus deixou o Espírito Santo aqui para eu e você não ficar desorientado nem perdido. Irmãos, arranca de dentro de você e de mim essa carência de que se outro não me ajudar, eu não serei nada. Quem vai te ajudar é o Espírito Santo. Até para outra pessoa que vai fazer parte da sua família, da sua casa, é o Espírito Santo. Os meus 2 filhos, todo santo dia, eu chamo o Espírito Santo e eu peço: Espírito Santo, acompanhe eles, aonde eles forem. Espírito Santo, vai com eles, por favor. Eu imploro, Espírito Santo, vai com eles. Porque se a sua família e você for guiado pelo Espírito Santo, você não precisa de Wilson, a bola. Você só precisa do Espírito Santo para conversar e você se curar de tudo que você está passando. Esse hino que a gente vai cantar diz: Jesus, meu bom amigo. E Jesus, o Espírito Santo e Jeová, o Deus Pai, é a mesma pessoa. Quem vê Ele,
veio o Espírito Santo e veio o Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você cante comigo esse louvor. Jesus, meu bom amigo, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você pense no Espírito Santo quando você cantar esse louvor. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Jesus deixou o Espírito Santo para você. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador, Consolador amado, meu protetor no mal, solicitude minha, tomasse. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor no mal, solicitude minha, tomasse. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. você escolheu Ele, então fale com Ele agora. Diga: Espírito Santo, vem, envolve sobre mim, envolve essa semana, nas minhas decisões, em tudo que eu vou fazer. Espírito Santo, Levou-me as dores todas, as mágoas entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por Ele tudo, os ídolos queimei, Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viverei. O muro é de fogo que me protegerá. É que vem a mim o dia de morrer. E ao céu então voando, essa glória eu direi. Onde a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. oh Espírito Santo, tu foste escolhido por esta igreja. Aleluia! Espírito Santo, vem sobre nós. Irmão, eu quero que você convide agora na sua oração o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo agora. Vem, Espírito Santo, vem.
Diga para ele: Espírito Santo, eu fiz coisas sem a tua autorização, sem te consultar. Espírito Santo, eu quero ser como o vento, que não sabe de onde nasce, de onde vem, nem para onde vai, e ninguém vê. Eu não estou te vendo, mas Jesus disse que o Senhor estaria aqui. Eu não estou vendo o Senhor, Espírito Santo, mas eu sinto o Senhor aqui. Eu sinto. Espírito Santo, cada um de nós aqui tem uma luta, uma batalha. E andar pelos nossos olhos, andar pelos nossos desejos. O nosso coração é enganoso. O meu coração me trai. Espírito Santo, derruba todo o meu orgulho. Espírito Santo, não me deixe abandonar a minha casa. Não me deixe desistir dos meus filhos. Espírito Santo, quem sou eu para escolher o melhor caminho? Eu não sei nem qual é o melhor. Eu não sei, eu não enxergo lá na frente. Espírito Santo, mas eu rogo. Espírito Santo, me detenha. Detenha esse homem, essa mulher, essa criança, esse jovem. Senhor, tira essa agitação dentro de nós. Tira essa inquietude. Tira, meu Deus, essa decisão que não é do Senhor. Espírito Santo, meus amigos vão me abandonar. Eu tenho duas opções. A minha família é o meu porto seguro, é o meu refúgio. É na minha casa que todo mundo vai ficar do meu lado, eu estando certo ou errado. É a minha casa que vai lutar por mim. Por isso eu peço, Espírito Santo, me ajuda a preservar, manter a minha casa, a minha família, meus filhos, a minha esposa, meu casamento. Espírito Santo, por favor, não retire os teus olhos, não deixe de planar na minha casa, na vida dos meus filhos, por favor. Mas se a minha família falhar comigo, se a minha família não perceber que eu estou triste, que eu estou sozinho, eu não vou culpar eles. Eu vou recorrer ao Senhor, Espírito Santo. O Senhor é o bálsamo, é o meu alívio, é o meu remédio. O Senhor é o meu refúgio, o meu socorro bem presente. Espírito Santo, vem sobre nós. Derrama sobre nós a bênção, a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor. Espírito Santo, não dá para viver e andar sem o Senhor. Nós vamos sair daqui agora. E todo esse clima espiritual, todo esse momento com o Senhor, vai sair para o mundo natural, lá fora. Mas é lá fora que a gente precisa da tua direção. Por favor, Espírito Santo, sai com cada homem, cada mulher aqui nesta noite. Sai consolando, sai guiando, sai mostrando, sai direcionando, porque bem-aventurado, bendito é o homem, a família, cujo Espírito Santo é a direção. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu rogo e peço hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Senhor, que a gente se esvazie e que a gente saia aqui guiado pela luz.